Hoje o assunto no Insight é a infidelidade. Confere aí. Bom, gente, hoje a nossa pauta vai ficar, como eu havia já falado nos outros dois programas atrás, que a gente está dando uma sequência meio forte sobre o relacionamento, mais precisamente o amor. Nós chegamos no ápice dele, onde a gente consegue entender como se dá o amor maduro, né, que seriam as partes terem a totalidade da sua integridade, para poder, então, se reconhecendo e tendo a sua integridade preservada, sendo respeitada nesse relacionamento, consiga atingir um amor, um relacionamento maduro. Passamos pela escala de Steinberg, que explica as mais variadas combinações do relacionamento, desde o imaturo até o amor maduro, né? E que realmente o amor maduro, trazendo em poucas palavras, seria o respeito ao outro, o respeito à individualidade, o respeito ao trabalho, o respeito à integridade, o respeito enfim, tem que respeitar a vida do outro que o outro escolheu. É assim que você o conheceu, é essa pauta que vai seguir para frente. Quando a gente assume um relacionamento, a gente assume um pacote. E naquele pacote está todos os sentimentos envolvidos daquela pessoa, está todo o desenvolvimento dela. Tu não assumes só aquele momento idealizado, tu assumes a realidade da pessoa por inteiro, né? Então, por isso que é tão importante a gente se dedicar para um relacionamento, não só na situação da paixão fugaz, aquela paixão desesperada, né, que você vai realmente só ao encontro do desejo, do instinto, né? Isso é importantíssimo deixar claro, que eu não falei nos outros programas, mas eu acho que é importante a gente deixar claro isso. Quando você está muito ligado ao instinto, apenas a paixão, muito pouco provavelmente esse relacionamento vai à frente, porque você vai satisfazer uma situação primitiva do relacionamento e não vai estar prezando o relacionamento maduro. Bom, e como a gente chegou então na degradação do amor? Pasmem, pela situação justamente da idealização. Essa idealização cai, ela vai cair em algum momento. Você vai ver, vai trazer ele para a realidade. Como a gente traz ele para a realidade? Nós vivenciando ele dia a dia. Como é que a gente faz? Você vai, quanto mais intenso o convívio, mais você vai pegando partículas daquela relação e você vai se deparando que aquilo não era de fato o que você idealizou. Você vai podendo ter acesso a dados, digamos assim, secretos dessa relação. E você vai se deparando então com o formato ideal. Por isso que a gente diz que é um formato real, na verdade, não o ideal. O ideal é o que você idealizou no entrar na relação. Por isso que a gente diz que é importante, antes de você tomar uma atitude de imediatamente pegar e casar, ou pegar e ter filhos, ou pegar e, eu vou viver um relacionamento maluco, é importante você realmente ter posse, ter propriedade do que é seu e do que está chegando para você, do que é do outro. Isso é uma pauta para os dois terem um relacionamento, para os dois terem uma briga, um distanciamento? Não, isso não é pauta para isso. Porque o relacionamento maduro também diz que, mesmo você tendo uma relação com essa pessoa, posteriormente, você se separando ou pedindo para sair, ou os dois chegando de comum acordo, que é o momento de finalização, ainda assim pode-se ter um relacionamento maduro nisso. O fim não é um desfecho trágico, ele é apenas uma oportunidade que os dois se dão devido a esse alinhamento, não ter podido andar como duas faixas paralelas, né? E naquele momento elas acabam virando duas faixas antagônicas, uma vai, uma vem, cada um tem um vértice do relacionamento, né? Da construção, da sua construção. Isso não quer dizer que é trágico, isso não quer dizer que o meu relacionamento acabou, nunca mais. Não quer dizer isso. Só quer dizer que naquele momento
as duas pessoas talvez não possam mais seguir juntas pelas suas imposições, pelas suas situações de vida, para a manutenção das suas integridades, que é o que é mais importante. Então, por que o relacionamento muitas vezes cai quando ele não é maduro, ele cai na situação da infidelidade? Primeiro a gente tem que definir infidelidade de traição. Infidelidade seria a falta de respeito com o outro. A traição seria o ato em si. Como é que a gente faz isso? Como é que acontece essa infidelidade? Bom, você idealizou. A gente daí tem aquelas 8 tipificações do amor. Talvez naquelas 8 tipificações, aquilo que a gente já falou do homem e da mulher, na idealização. Talvez haja, tanto do homem como da mulher, uma intenção em fazer manutenção dos filhos, manutenção da casa, manutenção financeira, manutenção de família, manutenção de negócios, enfim. Cada casal tem a sua peculiaridade em relacionamento, cada casal tem o seu vértice, como a gente falou na vez passada, a sua posição em que eles se encontram, né? Então nada é estanque, nada assim tu não encontra em livros, esse casal é assim. Cada um tem o seu momento, cada casal tem o seu momento e cada pessoa tem a sua particularidade dentro daquele momento do casal. Então assim, é complexo, não é uma coisa fácil, mas também não é difícil da gente poder entender o relacionamento e a infidelidade. Então, para muitas pessoas, a infidelidade já começa no pensamento. Para mim também. Eu acho que no momento que você já pensou numa outra pessoa, o relacionamento já deu uma guinada. É o fim? Não. Eu acho que é aquela questão do casal sentar e poder entender, né, que ou ele passa para um outro momento de uma aposta, de maturidade, ou ele vai seguir por uma situação de desfecho final. Se a pessoa que praticou essa infidelidade, mesmo que em pensamento, ela tenha guardado em segredo isso, né? Porque o importante que a gente diz do relacionamento maduro é você sentar com o teu parceiro e dizer, olha, realmente, eu acho que não é mais o momento para a gente continuar, sabe? Não precisa entrar em tantos detalhes, mas deixar claro, né? Esclarecer para o outro que ele não possa ser uma peça articulada ao teu próprio desejo, né? Ele tem o desejo dele, você sabe o desejo dele. Então, assim, quanto mais claro fica para ele a situação tua, né, do que tu tomasse posse da tua propriedade, fica mais bonito para não partir para essa situação de infidelidade. A infidelidade também acontece nas situações de amigos, a infidelidade também acontece nas situações de trabalho, enfim, de colegas de trabalho. É muito comum haver a infidelidade. Às vezes ela acontece por você não se dar conta, você, por exemplo, está entrando numa empresa nova, você não sabe como se articular muito bem ali dentro, mas pode acontecer, uma situação de uma infidelidade acontecer sem que você tenha a menção de fazer isso, né? E aí então resta você se desculpar e poder entender qual é o processo daquela empresa, né? Até por falta de conhecimento também das peças, dos objetos, das pessoas que estão ali dentro trabalhando. Isso é importante a gente deixar claro. Não é uma infidelidade planejada, foi uma infidelidade que aconteceu. A infidelidade planejada é aquela que você realmente sabe que vai partir para o ponto logo em seguida da traição e que você não deixa isso esclarecido, não é? Eu acho que o importante é sempre deixar claro, não é? Existem várias pessoas que partem para situações, no meu ponto de vista, desgastantes, e para o ponto de vista da psicologia também. Quando você opta por trair, você não está traindo só a pessoa, você está traindo a você também. Porque não tem graça para nenhum dos dois, numa relação madura, a gente está falando em relacionamento maduro, não tem graça para nenhum dos dois passar por uma situação dessas que vai ser desgastante, vai criar transtornos para ambos, vai tomar uma proporção maior, vai ser uma situação conhecida, vai ter um desgaste social muito grande para o casal. Se tem filhos envolvidos, olha, para que esse desgaste todo, né? Então, se você já tem desejo de trair, é porque alguma coisa já está faltando. Para a mulher,
a situação é mais comum a traição para os homens, bem mais comum, né? Porque para os homens a traição acontece quando falta a situação clara sexual. Para a mulher é quando falta intimidade, quando falta a troca, né? Uma troca afetuosa, né? Mas o que eu notei muito em consultório, o que eu tenho notado muito nos relacionamentos posteriormente, é que a cumplicidade mantém unido esse casal. E por incrível que pareça, ou pelos filhos, ou por dinheiro, ou por situação financeira, aquilo que a gente viu lá no início, ou por família, ou propriedades, enfim, o que mantém o casal unido mais que qualquer coisa é a cumplicidade, e não tanto a intimidade ou a traição. Geralmente a mulher faz olhos vistas grossas, né? Admite a traição, admite para ter esse relacionamento próximo. E muitas vezes o homem também não admite, né? Para justamente ele poder exercer aquela função que a gente falou no outro programa, de poder exercer por completo a sua satisfação sexual, seu instinto, que não seja com a própria mulher, porque aquilo ali há uma barreira, há um tabu para ele, né? Que aquela mulher que fornece segurança e que é uma mulher dita social, ela não serviria, então, para essa segunda etapa de relacionamento. O homem tem muita dificuldade com isso, é como se a mulher não pudesse ser completa, né? Como se ele não pudesse dar esse desejo para ela também, e ela se sentisse, para ambos se sentirem completos na relação. Para muitos homens isso ainda é um tabu. A mulher é vista como santificada dentro da casa dele, então ele procura isso, essa situação numa amante, enfim. Mas o nosso objetivo aqui não é falar tanto dessa situação, digamos assim, terceirizada, de amantes, enfim. A nossa situação realmente é ficar nesse ponto de traição e infidelidade. Por que ele acontece? Né? Realmente para a mulher faltou intimidade, para o homem faltou a sexualidade. Nós temos a situação sexual em si. Nós temos, então, caso isso se configure, é uma situação muito difícil de uma recuperação do casal, muito difícil. A gente vê casais que dão uma segunda chance, a gente vê casais apostando para frente, mas geralmente esse não é o contexto é o término. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente a pessoa tem um abalo moral muito grande, muito forte, e por mais que queira dar uma segunda chance, isso para frente não vai vingar. Essa é a experiência que a gente tem, tanto em consultório como entre colegas. A gente sabe que é isso que acontece de fato. Eu acho importante a gente só esclarecer que é um fato curioso, né? Que geralmente a gente tem assim, ó, o homem lacrou, né? É o que eu vejo os homens cantando vantagem. Eu saí com aquela, eu saí com essa, eu saí com a outra. Bom, para a psicologia, a pessoa que trai seria a parte mais enfraquecida do relacionamento. É a parte que é a parte do ego, é a parte do ego não, é a parte do id, é aquela parte da satisfação imediata. É como se fosse uma criança precisando, sabe, de um doce. Ela não contém aquele desejo, ela não contém aquele impulso, ela não contém aquele instinto. Então, ela vai apostar, né, no relacionamento extraconjugal. E achei importante trazer essa curiosidade, porque geralmente as mulheres acham importantíssimo isso, importantíssimo. Eu gosto de trazer esses aspectos à luz da psicologia, porque às vezes a gente vê mulheres depressivas, como eu vi em clínicas, muitas mulheres que tentaram suicídio, pasmem, por causa dos seus relacionamentos, por ter perdido o seu marido, por ele ter traído. E na verdade, a gente tenta trazer a ela a luz, né, que eu sempre digo a luz, porque eu acho importante, que tipo, clarear as ideias, trazer essa pessoa com dados de realidade, que ela se fortaleça, porque ela foi a parte mais forte. Então, a parte mais fraca é a parte que se entrega para esses impulsos. Então, fica essa dica só. Você foi traída? Você está se sentindo mal? Você acha que o mundo acabou? Não, não. Levanta a cabeça, dá a volta por cima e aposta tudo em você, porque você é a parte mais forte, com certeza, desse relacionamento. Então, essa minha parte aqui, essa minha participação ao final, ficou mais de uma quebrando o tabu, sabe?
acho importante a gente tomar posse do que de fato acontece ou não, do que é realidade ou não, e essa é a mais profunda verdade. Então, a parte mais forte, a parte mais madura, geralmente não trai. É aquela que tenta a conciliação ou aquela que procura uma solução. Então, ficou aqui minha dica, a gente falou um pouquinho, claro que daria mais desdobramentos, como eu sempre falo, mas já deu para clarear um pouquinho essa parte da traição e da infidelidade. Então, é isso. A gente fala na próxima semana sobre um novo tema. Até lá. Boa semana para você.